Boa noite, é um prazer para nós participarmos desse momento. Eu vou ler uma mensagem e logo a seguir nós vamos fazer a prece. A mensagem na luz da reencarnação. Trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. Elas, porém, se fizeram assim, à força de suportarem ontem os teus próprios abusos nos venenos da mesa. Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tens, no entanto, o carro físico desse modo, por lhe haveres gasto ontem esse ou aquele recurso em corridas à delinquência. Trazes hoje o cérebro hebetado, dificultando-te as expressões. Mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Trazes hoje a carícia material por sentinela de cada dia. Contudo, ontem atolavas o coração no supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes. Trazes hoje, na própria casa, a presença de certos familiares que te acompanham à afeição de verdugos. Entretanto, são eles credores de ontem, que surgem no tempo pedindo contas. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar erros do passado, clareando o futuro. Perfeição é a meta, reencarnação é o caminho, e toda falha na direção da obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Mensagem de Emmanuel, do livro Justiça Divina, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos então elevar o nosso pensamento a Deus e buscando a conexão com Deus, nosso Pai, sentindo as vibrações desse momento, na alegria de poder estar aqui e juntos estudarmos, relembrando os ensinamentos de Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, no desenrolar desse estudo, guardar em nossos corações os ensinamentos que com certeza irão nortear a nossa vida. Muito obrigada por tudo e Jesus continua conosco. Como vimos, a nossa mensagem de abertura aponta as consequências dos nossos infelizes atos, confirmando que nós somos vítimas de nós mesmos, que os excessos em todos os segmentos da nossa vida são prejudiciais, que todo o mal feito é a nós mesmos que fazemos. Eis aí algum dos motivos de reencarnação. Então nós vamos conversar em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita sobre ninguém conhecerá o reino de Deus se não nascer de novo. Está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos que este é um dos princípios básicos da nossa doutrina. Portanto, creio, não lhes direi nenhuma novidade. Porém, recordar é importante, porque a cada dia são novos horizontes. Enquanto o corpo repousa, muita coisa acontece. Nossa visão se amplia à medida que os nossos sentimentos se apuram. Nossas percepções aguçam e o nosso ponto de vista avança. Portanto, o que ontem eu tinha como verdade, hoje poderá não mais ser. Tipo, morreu, acabou. Ou
morreu, vai para o inferno ou vai para o céu? Bem como as dúvidas que eu tinha, hoje posso esclarecer. Tipo, será que a reencarnação é uma verdade? Que desse encontro possa ficar ao menos o estímulo que nós precisamos para o conhecimento da verdade. Pois que o meu objetivo é lhes alcançar a mente e o coração com os ensinamentos de Jesus. Detalhe, é um detalhe muito importante, que não basta assistir palestra. Para encontrar a verdade, nós temos que estudar e viver. Aqui fica essa sugestão. Passemos tudo pelo crivo da razão. E qualquer dúvida, vamos pesquisar para nos esclarecer melhor. Ilustraremos o nosso estudo com a mensagem Nicodemos o Amigo, de Amélia Rodrigues, do livro Primícias do Reino. Evangelho e primícias apontam a reencarnação como trilha da evolução, e nós sabemos que é a mais pura verdade. A doutrina afirma que não importa as voltas que a vida dá, pelas nossas indisciplina, nós fomos criados para ser felizes e serenos. Temos em nosso favor, acreditando ou não, o mecanismo da reencarnação. Essa mensagem de Amélia Rodrigues trata da entrevista de Jesus com Nicodemos, ao mesmo tempo que aguça os nossos sentidos para o que verdadeiramente define o ser humano. Nicodemos não era um homem comum, figurava como um dos membros respeitáveis do Sinédrio, porém era diferente deles. Diz Amélia que Jesus esperava por aquela entrevista. Aquele seria o momento perfeito para fomentar o interesse pelo assunto e a propagação do mesmo. Nicodemos era um homem respeitado, jovem doutor da lei, chefe dos judeus e, sobretudo, amava e desejava libertar os oprimidos, o que fazia daquele um momento especial. Sua integridade moral garantia o seu valor. Nicodemos tinha sede da verdade, enquanto que os demais ocupavam-se de viver os seus papéis, sem medir as consequências dos seus atos. Nicodemos não se contentava com as velhas teorias religiosas, que oprimiam e limitavam, inibindo a evolução do ser humano. Isso era altamente prejudicial. Sentia necessidade de algo mais e percebia que algo grandioso pairava no ar e ansiosamente aguardava por isso. Caráter nobre, rigoroso na interpretação da lei, cumpridor dos deveres, ansiava por renovação. Oferecia, portanto, condições morais e intelectuais para o propósito divino de Jesus, que era despertar o homem para as verdades da vida e como alcançá-las. Observando
a descrição do seu perfil moral, é fácil notar que Nicodemos estava à frente do seu tempo. Ele avançava no desejo de conhecer mais. Ele necessitava acelerar o seu passo. E dessa maneira, com certeza, encontraria os meios que precisava para ajudar aquele povo oprimido. Nicodemos empatizava com o sofredor e desejava lhe subtrair o sofrimento. Necessitava, portanto, de respaldo. Ele precisava então de algo que pudesse socorrê-lo no seu objetivo. Mas como? Como ele ia fazer isso? Necessitava que algo de bom acontecesse, que alguém viesse em seu socorro para que juntos ele pudesse ter mais recursos para realizar o que ele precisava. Essa intenção lhe garantia a entrevista. Essa intenção lhe garantiu a entrevista. A sede de saber de Nicodemos sintonizava com a sede de ensinar de Jesus. Nicodemos ouvira falar dos profetas. Ouvira falar de João, o pregador itinerante, do seu verbo apaixonado. Porém temia pela sua reputação. Como em todas as épocas, também naquela época, a luta para manter o poder, a briga para possuí-lo era muito grande. Então todo cuidado era pouco. E Nicodemos era precavido. Ele desejava a verdade, mas não a ponto de prejudicar sua reputação, que com certeza tinha uma razão para isso. Tinha todo um trabalho realizado com o mesmo objetivo de diminuir o sofrimento das pessoas. Então ele precisava preservar a sua reputação. A Jesus o que lhe importava era a sua intenção, e que era uma intenção maravilhosa. Ele desejava ajudar o seu semelhante, tornando assim aquele momento especial. Notemos que a lei de sintonia os aproximava paulatinamente. Os primeiros momentos dos profetas, que ele chamou a atenção, por alguma razão, não deixou que eles os procurassem. Com certeza, tinha uma razão especial para isso. Todo cuidado é pouco. A sede de saber de Nicodemos e a vontade de ensinar de Jesus os uniu. Nicodemos queria receber e Jesus queria doar. Esse é o ponto delicado do mestre e do aprendiz. Apesar de ter ouvido falar dos anteriores profetas e lhe terem chamado a atenção, não se animou o suficiente para buscá-los. Penso, quem sabe, foi melhor assim? Se tivesse ido, talvez tivesse se decepcionado, se desmotivado,
Como muitas vezes acontece conosco quando não estamos satisfeitos, quando queremos encontrar um outro caminho para continuar a nossa jornada, o aprendizado, a evolução, então nós buscamos outros segmentos religiosos, achando que ali nós vamos encontrar o que nos falta e de repente nós nos deparamos com uma realidade que não tem nada a ver, muitas vezes porque os seus profetentes falam, mas não fazem, anulando o nosso interesse, ainda que sabendo que religião é uma coisa, religioso é outra, e que nós não devemos julgar a religião pelo religioso. Mas isso acontece, e acontece muito. De mestre para mestre, muita coisa acontece, os métodos são diferentes. Nós precisamos considerar cada detalhe para que o aprendizado possa resultar em bons frutos. Lembremos que ele tinha uma certa resistência. Esse detalhe deve ser observado e respeitado com carinho. Nada é por acaso, diz a espiritualidade, que se Deus permite, tem uma razão, ainda que seja em respeito ao nosso livre-arbítrio, ele deixa acontecer para que mais tarde nós despertemos e possamos então tomar o caminho reto. Quando soubera de Jesus, se sentiu atraído, ficara encantado pelo que ouvia dos que por ele foram assistidos e beneficiados. Soubera do conteúdo novo e revigorador dos ensinamentos de Jesus nos seus enunciados. Jesus tocava e aguçava os corações, movendo a sua sensibilidade, e todos os que o ouviam ficavam encantados. Nicodemos aguardava desde há muito aquele momento alguém que possuísse os evidentes sinais de coragem e equilíbrio, de destemor e discernimento, como excelente Filho de Deus, para resgatar e esclarecer o povo sofrido. Daí se sentir atraído por Jesus. Sua esperança estava ali, em Jerusalém, e ia recebê-lo e ouvi-lo. Quero crer que esse aluno estava preparado para esse mestre. Nenhum outro teria alcançado a verdadeira necessidade de Nicodemos. Tudo a seu tempo. Tanto que, para encontrar Jesus, ele tratou de traçar uma estratégia, mesmo correndo risco. Nicodemos sentiu que em Jesus estava o que procurava. E essa certeza que só a fé proporciona é capaz de anular qualquer dúvida e crer. Daí se sentir atraído e confiante. Os objetivos se identificaram, sua esperança estava ali. Para proteger sua reputação, a entrevista fora marcada para altas horas da noite. Seria levado por um amigo à casa de outro amigo, onde Jesus se encontrava. E quando Nicodemos o viu, não pôde dominar a sua emoção. Olharam-se como que se já se conhecessem. Jesus demonstrava estar aguardando por aquele momento. A sala se fez silêncio. Uma pausa, Nicodemos precisava se recompor, seu emocional estava muito agitado, era grande a sua expectativa. Então que o encontro se deu como planejado. Ao deparar-se com Jesus, a sua emoção foi muito forte
Certamente que de algum lugar do passado eles se conheciam, e mesmo tendo procurado lembrar, não conseguiu. Penso que nas linhas do tempo, esse encontro foi marcado bem antes, pelas portas das reencarnações. Quantas vezes nós já vivemos esses reencontros, às vezes não tão felizes, porém necessários. Jesus ali, pacífico, sereno, pronto para ouvir o amigo. Então que Nicodemos começa a falar e relata as suas impressões em primeiro lugar. E diz: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que fazes se não for com Ele. Jesus, como que transfigurado, lhe pergunta: que desejas de mim? A resposta foi emocionante. Nicodemos sabia o que queria realmente. E falou que é preciso, para fruir da paz, com a mente reta e o coração tranquilo. Observemos que na fala de Nicodemos sobre as impressões que ele tinha de Jesus, não eram somente suas. Visto que textualmente ele diz: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porque ninguém poderia fazer o que fazes se não estivesse com Ele. Então que os outros também sabiam, talvez pouca importância lhes desse. Muito emocionante também a resposta de Nicodemos, quando Jesus lhe pergunta: que queres de mim? Ele não queria somente a paz. Ele queria a paz da mente reta e do coração tranquilo, para que pudesse verdadeiramente usufruir, gozar dos benefícios da paz. Ele queria merecer a paz. Há muito essa pergunta lhe queimava o pensamento. Ainda assim havia uma certa resistência. Desejava o roteiro, mas temia encontrá-lo. Gostaria de saber a verdade, mas receava conhecê-la. Para Nicodemos, a verdade fora a razão de sua busca incessante. Então, por que ele temia? Precaução, talvez? O seu projeto era grandioso? O seu sonho precisava acontecer? Nicodemos sabia que conhecer a verdade seria morrer para todas as ilusões. Pois que nisso consiste o efeito da verdade. Observamos isso na história de Saulo, na história de Madalena e muitos outros. Para Nicodemos, aquele foi o momento decisivo de toda a sua existência. Ao ouvir falar de Jesus, seus temores e resistências foram por terra. A confiança irrestrita da fé raciocinada já fazia parte da vida daquele homem. Sentia na acústica da alma que a verdade, que fora objeto, que fora a razão da busca incessante da sua vida, estava ali, ao seu alcance. Seu temor vinha de saber que conhecer a verdade e segui-la implicaria em renunciar ao mundo.
ele precisava ser criterioso para não pôr tudo a perder. Uma vida renovada, longe das tendências e apegos, suplantando o materialismo para que fluísse o espiritual. Necessário se fazia habilidade e tato, confiança, segurança para prosseguir. Era necessário entender bem, farto dos aplausos e das bajulações, as ilusões que o mundo oferece. Ele não queria mais. Como romper essas amarras sem pôr tudo a perder? Dali em diante, ele não seria mais o mesmo. Não teria como. Pois que a verdade realmente liberta. Observemos a nossa própria jornada, o pouco que nós já conhecemos dos ensinamentos de Jesus, que nos alcançaram na reflexão do que é certo e do que é errado, já operaram algumas mudanças em nós. Então não tem como ser o mesmo depois de conhecer Jesus. Jesus observou que aquele homem de espírito nobre se sentia perdido nas convenções, asfixiado pelas coisas terrenas, e respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Resposta complexa e profunda, compatível com a pergunta. Refletindo, Nicodemos argumentou que seria nascer de novo. Como seria possível isso? Realmente tudo a seu tempo. Aquele era o dia D na vida de Nicodemos. Ele esperara por aquele momento decisivo. Ele estava preparado para a resposta de Jesus, visto que sua pergunta também foi bem elaborada e sincera, profunda, de quem sabe o que quer, de quem está pronto, aguçado os sentidos para receber a informação. O que ele precisava, na verdade, era de apoio para romper com as convenções. Jesus notou e foi preciso na resposta, fomentando-lhe o ânimo, apontando o caminho e revelando a verdade. E para melhor compreensão, Nicodemos indagou: como assim? Como é possível isso? E Jesus prosseguiu: quando me refiro ao nascer de novo, desejo elucidar quanto à necessidade de nascer da água e do Espírito, complexo também. Como compreender isso dentro da realidade daquela época, visto que nos dias de hoje é um desafio compreender tais ensinamentos? Jesus continuou: o que é nascido da carne é carne, água, corpo físico, que segundo a ciência é 70% ou 80% líquido,
a nossa organização. E o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem. Não sabes de onde vem. Hoje nós sabemos que o Espírito preexiste o corpo, que ele sobrevive o corpo, que sua origem foi no mundo espiritual e que para lá voltamos ou voltaremos. Mas hoje nós sabemos. São dados atuais, praticamente. Nicodemos, então, parou e recordou, os ensinamentos, as colocações de Jesus acessaram os arquivos e ele recordou que os esseus, os egípcios, os hindus, os gregos criam nisso. Acreditavam que era necessário renascer para reparar os crimes cometidos, consertar os erros. Consideremos que tais informações eram e são um desafio para o entendimento terreno, tão limitado. A oportunidade de Jesus e a necessidade de Nicodemos exigiam uma lição completa. Então que Jesus continuou informando, dando detalhes que acessavam em Nicodemos, memórias que os outros povos já diziam. Era necessário voltar para responder e corrigir seus atos. Ele compreendia a necessidade da reparação. O que não entendia era como isso aconteceria. Ninguém aprende uma matéria do dia para a noite. São inúmeras as classes que nós vamos comparecer para chegar à conclusão do curso. Assim também para chegar à perfeição. Não será do dia para a noite que nós vamos evoluir a contento e alcançar a nossa meta. Jesus concluiu a entrevista dizendo: Nicodemos, o Espírito é imperecível e a sua jornada infinita estaciona para refletir. Ou seja, penso que o período da desencarnação, para ascender e corrigir, ressarcir os débitos. Nicodemos estava emocionado. Então que a doutrina das vidas sucessivas for ensinada, confirmada por Jesus, a fim de despertar a nossa consciência. Somente a reencarnação decifraria os enigmas causa e efeito. Assim que é necessário nascer de novo, reencarnar, pois que cada existência é um capítulo da nossa evolução, um novo cenário, um novo script por nós mesmos escrito, a ser encenado no palco da vida. Desencarnação é tão somente um portal para novas experiências, onde em momentos de preparação para o retorno haverá um refazimento, haverá uma programação, uma conscientização e uma nova proposta. Reencarnar é retornar o progresso. Nicodemos ficou muito emocionado, como nós ficamos quando estudamos sobre esse assunto. Mergulhar na profundeza desse tema é gratificante, pois que sem a reencarnação, tudo parece injustiça. Assim temos no diálogo entre Jesus e Nicodemos a excelência da revelação. Reencarnação, a bênção das vidas sucessivas, é a expressão maior
do amor de Deus por nós, que nos dá a oportunidade de ir e vir quantas vezes se fizerem necessário, cujo limite de reencarnar depende de nós, do que aproveitamos de cada existência. Reencarnação, quanto temos que te agradecer e como fazer? Pois que verdadeiramente ninguém conhecerá o reino de Deus se não nascer de novo. A vida é única, as experiências são inúmeras. Varia de espírito para espírito, de acordo com o seu grau de consciência e da evolução do mundo a que se destina. Enquanto houver necessidade de aprendizado, haverá também necessidade de reencarnação. Podemos acelerar o nosso progresso e diminuir o número de reencarnações ou atrasar e retardar e aumentar as experiências reencarnatórias. Conforme o progresso do espírito reencarnante, algumas vezes ele participa da programação de sua próxima experiência existencial. Outras não. O que realmente conta e que devemos compreender é que há uma necessidade desse processo. A reencarnação é indispensável ao espírito em evolução, sem a qual não haverá progresso. É na matéria que passamos pela prova. Recordemos que a mensagem de abertura, numa riqueza de detalhes, enumerou algumas das causas de sofrimento que por indisciplina contraímos. Daí vivermos e convivermos com os mais diferentes caracteres e situações. Ignorantes e instruídos, caminhamos juntos na condição de aprendizes. É natural e necessário que tal ocorra, pois com o que já se sabe, é nosso dever amparar, esclarecer e educar os que ainda não aprenderam. Queridos amigos, eu espero que da nossa conversa possa ficar algo aproveitável para nós colocarmos na nossa vida, aproveitando a nossa oportunidade nessa existência. Então aqui nós encerramos o nosso encontro, agradecendo a Deus a bênção do momento, a felicidade de podermos conversar sobre os ensinamentos de Jesus e que nós possamos levar conosco as melhores das impressões e fortalecer a nossa mente, o nosso coração para dias melhores, aproveitando assim a nossa oportunidade. Eu os convido a fazermos a prece de encerramento. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus. E neste momento buscar sentir as vibrações da presença amiga que aqui se encontra, nos ajudando nessa oportunidade ímpar, que é estarmos juntos, refletindo nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Amigo querido, nós só temos a te agradecer pelas reflexões e que nós possamos colocar na nossa vida, endireitando os nossos caminhos, aprimorando os nossos pensamentos, educando o sentimento e bem direcionando a nossa vontade, para que cada vez mais nós possamos nos aprofundar, Jesus querido, nos teus ensinamentos e extrair dali a luz que nos guiará nos nossos caminhos. Só te agradecemos por tudo e continua conosco, Jesus.
Muito obrigada. Que assim seja. Meus amores, muito obrigada pela atenção.